Olá, estou feliz de estar aqui com vocês de novo hoje e nosso assunto é sobre mediunidade. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito bacana e as pessoas às vezes têm muitas dúvidas, né, sobre o que é a mediunidade. Como trabalhar a mediunidade, o que fazer com a mediunidade, quais os tipos de mediunidade. Então, eu vou dar uma pincelada para vocês, vou falar um pouquinho sobre cada assunto relacionado à mediunidade, pelo menos o que está ao meu alcance dentro do tempo que a gente tem. E eu relacionei aqui alguns tópicos e continuo deixando à disposição de vocês. Se quiserem entrar para fazer pergunta, dividir a tela comigo, continuem à vontade, tá bom? Bom, eu não posso deixar, se eu for falar de mediunidade, eu não posso deixar de citar o nosso grande médium brasileiro, né, o Chico Xavier, que é uma grande referência para a gente, sobre a espiritualidade, sobre a expansão de consciência, sobre o desenvolvimento mediúnico, como aceitar a questão da mediunidade na vida, porque, assim, que todos nós somos médiuns, somos. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas o que fazer com essa capacidade mediúnica, né? E cada um de nós tem um grau de desenvolvimento, tem um tipo de mediunidade diferente. E, assim, é muito importante a gente identificar isso daí, tá bom? Bom, então o que é que vem a ser mediunidade? Mediunidade é a capacidade que o nosso espírito tem de sintonizar, de identificar energias extrafísicas. Ou seja, essas energias que estão no ambiente, às vezes a gente entra num lugar e sente que está com uma energia densa, muito bem, é uma sensibilidade do seu espírito. Então, todas essas energias que estão no nosso entorno, sejam elas boas ou ruins, são sensibilidades que o nosso espírito identifica, ok? Aí, como saber que tipo de mediunidade eu trago? Todos nós temos, quando a gente fala que nós somos médiums, todos nós somos, tá? A começar por essa sensibilidade. Todos nós nascemos com essa capacidade. E essa sensibilidade dessas energias extrafísicas são naturais do nosso próprio espírito. Porque do mesmo jeito que a gente sente frio e calor, que são sensações térmicas do nosso organismo, sente fome, saciedade, o nosso espírito também sente a presença de outros espíritos no nosso entorno. E isso, até de certa forma, é muito bom para a gente aprender a se proteger, saber que tipo de energia nos envolve, se aproxima da gente. Então, por isso que nós temos essa intuição, essa capacidade de identificar energias diversas que estão no nosso entorno. Como a gente já falou ontem, quando eu falei sobre expansão de consciência, sobre frequência de pensamento, a frequência de pensamento, ela alcança níveis onde essa identificação do seu espírito tem a capacidade de acessar se é energia boa e se é energia ruim. E a mediunidade, ela vai te direcionar dentro da sua capacidade, ou seja, aquela sensibilidade que o seu espírito tem, vai te direcionar, seja para uma capacidade auditiva, seja para visão, seja apenas para sensibilidade, apenas para intuição. Então vamos lá, eu separei aqui alguns tópicos, alguns tipos de mediunidade para falar um pouquinho para vocês. Por exemplo, existem aqueles médiuns que são sensitivos. Os médiuns sensitivos é aqueles que sentem a presença dos espíritos no ambiente. Às vezes você pode estar dormindo e você sente aquela presença, acorda e sente, putz, tem alguém aqui dentro comigo. Esse é o médium sensitivo. Então, é bacana identificar porque, como todos nós temos uma capacidade mediúnica, seja ela mais intensa, mais aflorada ou menos, essa capacidade mediúnica, ela vem exatamente para nos proteger, ou para nos fazer trabalhar, usá-la a nosso favor ou a favor da humanidade, tá? Por exemplo, tem aqueles médiuns também que tem aquela capacidade extrafísica, que é quando consegue movimentar os objetos dentro de casa ou dentro de algum ambiente,
pode ser aquele médium que consegue acender ou apagar uma luz. Sabe que teve um dia, eu estava no meu quarto e assistindo televisão e de repente a luz acendeu. Mas como assim? Ah, pode parar, né? Por quê? Porque aquele espírito que estava dentro do quarto, que devia ser um espírito brincalhão, ele estava usando a minha energia para me impressionar, para chamar a minha atenção. Então ele simplesmente acendeu a luz do quarto. Acontece. Então é hora de você observar e não com medo, ficar atento, porque algumas coisas podem acontecer no ambiente e é exatamente isso daí, esses efeitos físicos que podem ser conscientes ou inconscientes. Esse de acender a luz foi um efeito físico inconsciente que esse espírito usou da minha energia. Ele foi lá e roubou um pouquinho da minha energia, do meu da minha energia mesmo, e usou essa energia, condensou essa energia, foi lá e cometeu um ato físico, né? Que eu olhei e falei assim, ah, meu amigo, pode parar. Ele pegou meu ectoplasma e transformou isso daí. O ectoplasma é uma energia mais densa que a gente produz, né? Que ela vem através do suor, da saliva, enfim. E eles usam esse ectoplasma para manipular os ambientes. O filme Ghost, ele fala muito bem, ele mostra muito bem uma situação assim, quando aquele espírito que está dentro do metrô lá, ele tira as coisas do lugar, ele joga as coisas pro lugar e começa a assustar. Então, esse é um efeito extrafísico, tá bom? Temos também os videntes ou clarividentes, como vocês quiserem chamar, que enxergam os espíritos através dos olhos da alma. O que é enxergar os espíritos através dos olhos da alma? Isso daí a gente vai falar daqui a pouco, porque esse chakra aqui, que é o frontal, ele te permite acessar o que está acontecendo no seu entorno, mas isso demanda uma evolução. Tem médiuns que têm essa capacidade de clarividência e tem outros que não, mas também podem conseguir através de estudos, através de reforma íntima, de expansão da consciência, enfim, através de uma série de exercícios, você pode aprimorar e elevar, já que o ventilador do meu quarto ligou sozinho. Pronto, isso foi agora, Silvia? Seu ventilador ligou sozinho. Então, tá vendo? Isso daí é um efeito físico através desses espíritos, essa manipulação energética extrafísica. E a clarevidência é justamente isso. Se o ventilador dela ligou sozinho, ela não viu quem ligou. Então, ela não teve a clarevidência. Só a sensação de que ela foi sensitiva e percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Muito bem, os audientes. Ah, sim, porque quem era vidente e clarividente, que é um exemplo clássico pra gente, é o Chico Xavier, né? Ele via espíritos. Então, como eu citei no comecinho, hoje a gente não poderia falar de mediunidade sem citar o nome dele. Muito bem, os audientes, as pessoas que escutam, ou escutam à distância, ou escutam dentro da própria mente. Ou seja, é aquela sensação que a gente tem de que poxa, alguém falou comigo. Esse alguém falou comigo pode ser tanto um espírito de luz quanto um espírito negativo, um espírito trevoso, mas vai muito da sua sensibilidade, vai muito da sua frequência energética no momento, da sua frequência de pensamento no momento, para saber identificar se a mensagem vem de um espírito de luz ou de um espírito das trevas. Então, a audiência, ela pode ser tanto quando a pessoa, às vezes, ela está numa frequência muito densa, uma frequência energética muito densa, essa pessoa, ela acaba escutando uma pessoa gritando, ou um desencarnado gritando, tudo que estiver na mesma frequência dela. Por isso que é muito importante, quando a gente fala de mediunidade e de desenvolvimento mediúnico, a pessoa ter sim uma retidão de comportamento, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa capaz de discernir o certo do errado. E essas variações, elas são fundamentais para um comportamento íntegro, para que os espíritos de luz se aproximem e não os das trevas. Muito bem, tem também, o Chico Xavier também era audiente, né? Ele escutava e ele
às vezes, os espíritos conversavam com ele, que era o comecinho na infância dele, ele escutava os espíritos, os espíritos iam lá e enchiam a paciência dele. Por quê? Porque ele precisava se desenvolver. Então, naquele momento, sem essa capacidade e nem esse entendimento e nem quem o orientasse, ele enxergava a mãe, ele conversava com a mãe. Então, o filme do Chico Xavier ele é muito interessante até para esclarecer algumas dessas questões. Então, é uma ferramenta muito legal para vocês assistirem e entenderem como é que funciona um pouco, né, dessa questão mediúnica em alguns casos que ele traz. A cura, muito bem, um intérprete, um grande fenômeno de cura dentro da mediunidade, da capacidade energética, é Jesus, que curava leprosos, que ele tinha não só a cura com as mãos, mas a cura com a própria energia à distância. Então existem muitos médiuns que têm essa capacidade de aplicar o passe à distância, fazer desobsessão à distância, fazer tratamentos de cura à distância, através do poder da mente e dessa expansão de consciência, dessa energia que esse médium produz, acessa uma egrégora espiritual superior e atinge sim aí um grau de maturidade, de elevação energética, onde ele consegue acessar a cura através, mesmo que seja através da distância. Bom, os fenômenos psicofônicos, que são a aproximação dos espíritos, que às vezes a gente usa isso daí muito em incorporação, né? O espírito se aproxima do corpo daquele médium e fala pelo médium. Então, quando o médium acaba mudando a voz, não só a entonação de voz, mas às vezes falando até em outras línguas, que é comum também a gente encontrar, e muitas vezes, se a gente não está, volto a repetir, numa frequência energética adequada e superior, o que acontece? Espíritos obsessores acabam tomando o corpo daquela pessoa e fazendo uma bagunça, né? Porque eu já vi cada situação que as pessoas se debatem, enfim, o espírito acaba não só falando através daquela pessoa, como também se manifestando através daquela pessoa. A psicografia. Muito bem, a psicografia, como vocês sabem, é escrita, né? Então, o que acontece? Quando o médium ele tem o dom da psicografia, aquele espírito ele se aproxima e usa aquele médium como ferramenta para mandar as mensagens escritas. E dentro da psicografia, a gente tem três divisões dentro da própria psicografia, que são o médium que tem a psicografia intuitiva, que é aquele médium que é consciente, escuta e escreve, que é o meu caso. Eu escuto e eu escrevo. Eu recebo a informação e estou lá escrevendo. Então, eu começo a escutar o que eles estão falando, eu já pego uma caneta rapidinho e já vou escrevendo. Eu não tenho muito controle da minha mão quando eu estou escrevendo, mas eu sou consciente e eu sei que eu estou ouvindo, e quando eu vou ler a mensagem, eu até me espanto às vezes com a mensagem, porque a gente não sabe o que a gente está escrevendo. Você tem consciência de que você está recebendo uma mensagem, mas não está, não é apto, você não tem a consciência daquilo que está fazendo. Você só tem a consciência de que você está ali sendo conduzido. O mecânico, que a pessoa não tem o controle da escrita e é inconsciente. Então, era o caso do Chico Xavier. Ele tampava os olhos, ele escrevia, iam tirando o papel dele, e era uma situação, era um caso clássico, né, da psicografia mecânica. E ele passava horas fazendo aquilo, o corpo dele nem sentia, ele passava horas e horas e horas psicografando. Então, essa é uma qualidade mediúnica da psicografia. E o semimecânico, que é quando a pessoa não possui controle, mas ela possui a consciência. Então, ela sabe o que está acontecendo, mas ela não tem o controle. Entenderam? Então, essas três qualidades estão dentro da psicografia. Por que eu acho importante a gente falar sobre ainda tem os inspirados, mas eu vou falar daqui a pouco. Por que é tão importante a gente conhecer quais os tipos de mediunidade? Bom, dentre esses daqui ainda tem subdivisões, enfim, tem uma série, né? Então, se a gente for falar sobre tipos de mediunidade, a gente vai encontrar um monte. Mas é importante porque esses daqui são os clássicos, tá? Inclusive os inspirados, que é uma mensagem... a mensagem, ela mistura entre as ideias e os pensamentos. É a inspiração. Então, às vezes, você tem uma inspiração em que você não sabe se isso daí veio do além ou se isso daí faz parte da sua
do seu conhecimento, da sua intuição, isso mistura. Eu tive uma ideia super legal. Bom, mas aí se a gente não tem ideia de que isso daqui pode ser uma inspiração do divino, por exemplo, uma criação, uma pintura, você fala, putz, ou de repente, sei lá, até uma receita de bolo, não importa. Eu vou inventar de fazer um negócio assim, eu tive uma ideia. Muitas vezes pode ser uma inspiração e não uma ideia sua. Você foi inspirado a fazer determinada coisa ou mudar uma determinada coisa de lugar ou de forma, ou de escrita, ou de receita, enfim. Muitas coisas às vezes acontecem com a gente e que nós somos inspirados. Então o médium de inspiração, às vezes ele pode confundir essa inspiração com as próprias ideias dele que ele forma. Vamos ver o que a Silvia está falando. Jaque, eu psicografava, mas hoje não mais. Passei a não acreditar no que escrevia. Você está vendo? Aí você deixou a razão entrar na sua espiritualidade, até no próprio comportamento. Por isso que você precisa, Silvia, voltar urgentemente a desenvolver a sua capacidade mediúnica para que esses espíritos de luz, eles te usem até para poder passar receitas, trabalhar com o que você tem que trabalhar. Isso daí eu não sabia, tá vendo? Então é uma coisa que você precisa realmente desenvolver, porque se você tem essa capacidade e hoje você bloqueou, é porque você deixou o seu mental interferir no seu espiritual. Eu volto a dizer, você tem um corpo, você tem um espírito, você tem a matéria, você se alimenta de uma forma, você tem um espírito, você vai alimentar o seu espírito de outra forma. Então você entrando em conexão com a espiritualidade, você vai dar vazão novamente para que esses espíritos de luz que estão precisando de você para trabalhar dentro da cura, eles possam te usar e inclusive te passar talvez fórmulas, mensagens daquilo que você tem que fazer, tá bom? Bom, vamos ver se tem mais alguém aqui. Oi, gente, muito obrigada aqui, porque olha, um monte de gente aqui, legal. Meu pai falou que você é linda. Ô, Kátia, obrigada. Você também é linda. Então, vamos lá, vamos continuar. Muito bem. Todos nós somos médiuns, aquilo que eu estava falando. Todos nós temos, no mínimo, uma intuição. E essa intuição é que nos move. Explicações claras e muito bem explicadas. Obrigada, Muni. Olha só quem fala, né? Nosso numerólogo. A intuição, ela é a base da nossa mediunidade, tá? Então, quando fala assim, mas todo mundo é médium? Sim, todo mundo é médium. Todo mundo é intuído o tempo todo a alguma coisa. Porque, como eu já tinha falado antes, todos nós temos uma egrégora espiritual, todos nós temos espíritos de luz, espíritos amigos que nos protegem e que nos direcionam. Só que muitas vezes, como a Silvia disse agora mesmo, a gente bloqueia essa comunicação. Eu bloqueei isso. Eu gosto às vezes de falar de exemplos meus, não como vaidade, mas como um exemplo de vida, porque são erros que eu cometi e que muita gente comete também. Desde pequenininha, meu avô, que é espírita, sempre falava, você é dona de uma mediunidade muito importante e você precisa desenvolver para ajudar as pessoas. Se você não fizer isso, isso um dia vai te atrapalhar. E eu nunca entendi o que era um dia vai me atrapalhar, mas isso vai ficar para uma outra live, para um outro tema. Bom, já que se todos têm mediunidade, quando surge o desenvolvimento? Boa! Pode ser um dom maravilhoso. Mas pode ser um dom maravilhoso? Sim, lógico que é um dom maravilhoso. É o nosso dom de proteção. E alguns têm o dom da cura, através da mediunidade. Outros têm o dom da ajuda ao próximo, como era o caso das psicografias do Chico Xavier. O dom de cura, que era manifestado por Jesus assim claramente, como tantas outras pessoas, mas ele é a primeira pessoa que me vem, que todo mundo conhece. Então, usar os dois como referência para mim é colocar para vocês exatamente aquilo que existe e que pode ser feito. Bom, Carlos, se todos têm mediunidade, quando surge o desenvolvimento? Muito bem, a sua atenção com relação às coisas que acontecem no seu entorno. Eu sempre falo que o universo conversa com a gente. O que é o universo? Bom, primeiro Deus chega e se manifesta através de todas as coisas que estão no seu entorno. Como é que você sabe qual é o tipo de mediunidade que você tem? Quando você começa a meditar, a expandir a sua consciência e principalmente elevar a sua frequência de pensamento.
Ontem eu falei muito sobre frequência de pensamento, porque se a gente está na densidade, o que acontece? Muitas pessoas que estão na densidade acabam incorporando espíritos obsessores que acabam se manifestando da maneira errada, entendeu? A gente que fica dando escândalo em balada, bebe pra caramba, briga. Então, eles acabam se manifestando e causando bagunça, desequilíbrio energético no ambiente, tá? Muitas pessoas que são médiums e que têm essa capacidade de contato com o plano extrafísico, se são pessoas de baixa frequência, às vezes numa briga, numa discussão, você pode perceber que essa pessoa se transforma, ela fica vermelha, transforma a fisionomia, você fala, epa, peraí, o que é isso? Então, como é que você identifica que é a hora de você se desenvolver? Quando você percebe que o próprio universo está te dando indícios disso. Ou você tem sonhado mais, ou você acha que você está escutando alguma coisa, ou você está vendo alguma coisa que você fala assim, nossa, mas espera, vi um vulto. Entendeu? Isso acontece muito com as pessoas. De repente você vê um vulto, de repente você tem a sensibilidade que tem alguém do seu lado. Você olha pro lado, não tem ninguém. Entendeu? Então são vários indícios ao longo da sua vida que você vai percebendo. Você fala assim, nossa, eu escuto alguma coisa, vai por aqui, não vai por ali. Ou então eu escuto mensagens. Ou então eu sonho com algumas coisas assim, quando eu vejo acontece. Então são vários indícios que você tem de que algo diferente você tem e que você realmente precisa procurar. Geralmente um centro espírita, a Sil Luísa está querendo participar, já vou te chamar. Você, geralmente, o que acontece? Muitas pessoas procuram, às vezes, um centro espírita sem saber o que está acontecendo com elas, né? E o fato de você procurar um centro é porque você está querendo respostas. E essas respostas, elas são fornecidas com mais facilidade, com mais rapidez através de um centro espírita. Mas, às vezes, nem é um centro espírita que vai te responder. É a sua própria conexão com o divino e que te coloca em contato com a espiritualidade superior e eles mesmos vão te dando as respostas. Deixa eu ver o que a Silvia quer perguntar. Peraí, deixa eu ver aqui antes. Eu respondi, Carlos, a sua pergunta? Já que eu acho que eu tenho o dom da cura, mas não sei como usar isso. Kátia, a gente precisa conversar. Entendi, tenho que elevar a minha frequência de pensamento e acreditar, né? Exatamente. Então vamos ver lá, a Sil Luísa quer entrar. Vamos ver aqui. Kátia, eu vi que você tem uma outra pergunta depois e eu leio e te pergunto. Vamos aguardar a Sil Luísa entrar. Oi! Oi, Tudo bem? tudo e você? Tudo? Você tá dormindo essa hora? Tô dormindo, gente. Eu tô aqui na Austrália, então pra mim são Ui! 6 horas da manhã. Meu nome é Silvia. Eu sempre vejo os seus vídeos, já que quando eu não consigo acordar às 6 horas da manhã, eu dou uma olhadinha no IGTV, mas eu estou realmente adorando todos os seus papos, tá sendo super legal. E esse da mediunidade realmente me chamou muita atenção, porque eu acho que eu tenho dons mediúnicos, né? Quando eu era criança, eu via espíritos, enfim, mas me foi bloqueado. Eu Por morria que de que medo foi já. bloqueado? Você se bloqueou, é isso? Eu morria de medo. Morria de medo, eu via espírito, eu não entendia, eu era pequenininha. Teve uma vez que eu vi uma mulher no pé da minha cama, mas menina, eu corri para a cama da minha mãe. Mas enfim, o que eu gostaria de perguntar é relacionado a esses sinais, né, que você está falando. E eu gostaria muito de saber se o déjà vu, né, sei lá como é que você quer falar, se é um sinal, porque às vezes a gente tem uns que são extremamente fortes, né, e impressionantes, né, impressionam muito a gente. Então eu queria saber, seria um sinal ou não? Sim, o déjà vu. O que acontece? Muitas pessoas explicam a nossa existência como o espiral da vida, tá? Então, esse espiral, como se você estivesse aqui no meio, é um espiral, uma mola, como se você estivesse aqui no meio. Para baixo, você tem acesso às suas vidas passadas.
para cima ao seu futuro. Então, o que que acontece? Muitas vezes em desdobramento, geralmente quando você está dormindo, o seu espírito ele desdobra. No que ele desdobra, ele pode passar por onde ele quiser. Ele pode trabalhar no hospital espiritual, ele pode trabalhar no cemitério ajudando as pessoas que já faleceram, ele pode estudar, ir para uma escola num plano superior para poder estudar sobre alguma coisa de trazer conhecimento, ele pode fazer reuniões mediúnicas, ele pode fazer um monte de coisas, inclusive visitar o seu Nossa. futuro. Porque no espiral da vida, a princípio, né, todo o seu futuro ele já está traçado, conforme, né, a coordenada, conforme a sua existência. Se você não foge do seu caminho, já está tudo traçado. É aquele negócio, Maktub, né? Já estava escrito. Então, se a Uhum. gente consegue traçada essa linha quando a gente nasce. Então você vai casar com fulano, você vai ter tal filho, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai... Aí você acorda, assina um acordinho, um contratinho, desce para poder fazer todas essas coisas. Então, a princípio, quando você viaja por esse espiral da vida, você tem acesso a um ponto da sua vida no futuro. E o que que acontece? Quando você volta para o seu corpo, quando você acorda, você não lembra. Mas o que que é que você vai lembrar quando você chega nesse futuro, que você vive essa experiência que ela já tive aqui? Entendeu? Ah, mas Então, isso significa que isso é estamos uma no viagem caminho astral. certo ou não? Oi? Porque isso significa que a gente está no caminho certo ou não? Que é o que você Sim, ouve, né? sim, porque se Ah, você já visitou no seu espiral da vida aquele momento e quando você voltou, você viveu todo aquele período e passou por ele, você falou assim: nossa, eu já tive aqui, eu já vivi isso. E isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque a sua experiência te levou até ali. A sua vida, a sua viagem astral, a viagem do seu espírito te levou até aquele ponto. Quando você voltou para o seu corpo, e isso acontece de noite, quando você dorme, quando você transcende. Quando você volta para o seu corpo, você esquece. Mas, se você desvia do seu caminho, você não vai passar por ali. Mas se você está ah, dentro do seu caminho, você vive aquela experiência que te traz uma memória, fala assim, putz, eu já passei por isso, eu já vivi isso. Por quê? Porque dentro do seu espiral da vida, você percorreu todo aquele caminho até chegar ali. Então, sim, aquele momento que foi o seu déjà vu, ele faz parte, sim, daquele caminho que você tinha que trilhar. Como tem vários outros caminhos, vários outros déjà vus, às vezes, que não acontecem, por quê? Porque você teve um desvio no meio do caminho, entendeu? Então você já teve a oportunidade de visitar. Isso também é mediunidade, entendeu? Quando você ah, lembra, você... Sim, isso daí também faz parte da mediunidade. Você se lembrar. ai, Como também pode ter outras viagens astrais que você visitou o seu futuro lá na frente. Porque é o que acontece comigo. Só que eu tenho acesso ao seu futuro, ao futuro do outro, do outro, do outro, sem ter vivido. Mas o que, que acontece? Às vezes eu chego para a pessoa e falo assim: olha, daqui a tanto tempo vai acontecer tal coisa com você. E se não acontece, é porque aquela pessoa não fez aquele movimento para chegar até ali. Aí a culpa não é minha, entendeu? Porque a orientação dentro do espiral dela da vida, eu vi o futuro dela acontecendo daquela forma. Eu já visitei o futuro dela. Por isso que o portal do futuro se abre para mim, eu consigo ver o futuro da pessoa. E aí eu trago isso para você. Como eu já trouxe o seu espírito, né? Essa coisa para você. Informações que elas acontecem se você estiver dentro da programação. Entendeu? entendi. Ai, Jaque, que ótimo, obrigada, muito bom saber. Eu sempre quis Respondeu? saber sobre déjà vu. Respondeu pra caramba e eu tô super feliz, porque eu tive um não muito tempo atrás, então eu devo estar fazendo a coisa certa agora. Beleza. Brigadão, Obrigada, Jaque. Vou lindona. continuar Beijo. aqui. Beijo, tchau, tchau. Tá, beijo, tchau. Obrigada. Da Austrália, né? Linda. É! Que horas são aí agora? Agora, 6h30, talvez? Nem sei, ó. São 6h28, então. 6h30, 6h28, exato. Mas tô Um aqui beijo firme e enorme e forte, vou lindo dia para continuar. você. Tá Obrigada, boa bom, noite, beijo. gente. Tchau. Tchau. Bom, vamos remover a menina. Vamos ver aqui se quem mais que participou está perguntando alguma coisa aqui. Peraí. Minha mãe fala, a Kátia, minha mãe falecida já veio umas 5 vezes me ver, foi maravilhoso. Aí, tá vendo? Você tem a clarividência, você tem que desenvolver, Kátia. Também tive medo quando comecei a ver coisas que iam acontecer. É normal, é porque a gente não tem informação, mas é maravilhoso quando a gente tem esse acesso de ver as coisas que vão acontecer. Quando a gente tem esse acesso é incrível. Bom, vamos lá continuar.
Devo desenvolver ou não devo desenvolver a mediunidade? Sim, deve desenvolver a mediunidade a qualquer custo. Por quê? Porque ela faz parte também, assim, nós somos ferramentas de Deus, ferramentas do divino, do Criador, para quê? Para ajudar outras pessoas. Então, a nossa mediunidade, às vezes, ela não é para nós, é para o próximo, como a minha. A minha mediunidade não é para mim, é para ajudar outras pessoas. Então, a gente precisa sim desenvolver. Eu fui muito resistente. De repente, a Kátia também tem que desenvolver para ajudar outras pessoas. A Sil Luísa também tem que desenvolver para ajudar outras pessoas. Por quê? Porque essa nossa capacidade de conexão com o extrafísico não é uma coisa ruim. É uma coisa ruim se você não souber usar, mas na verdade é um dom é, altamente potente para te ajudar e para ajudar o próximo. Como a gente deve desenvolver? Eu estava falando, né? Ou desenvolver através do... Travou? Como a gente deve desenvolver? Desenvolver através do estudo, começar a ler, procurar pessoas que têm mais conhecimento para adquirir conhecimento. Muitas vezes centros espíritas nos ajudam, dependendo do tipo de mediunidade. Quando se fala em incorporação, ou um centro de umbanda, ou um centro espírita, porque aí a gente também está falando de egrégoras espirituais diferentes, tá? De graduações diferentes. Quando a gente fala de um centro espírita, a gente fala de uma energia, de uma egrégora espiritual muito sutil. E quando a gente fala da Umbanda, a gente fala de espíritos de luz que estão mais próximos da Terra, que são os pretos velhos, os caboclos, e todos eles têm fundamental importância na nossa vida. Então, tem pessoas que vieram para trabalhar com a espiritualidade dos pretos velhos, dos caboclos, para cura mesmo, cura com as mãos, e tem também aquelas pessoas que vieram para ser missionários, para ser ferramentas, instrumentos de médicos do plano astral, dentro de centros espíritas, através de cromoterapia. Então, existem várias vertentes. Então, onde é que você se encaixa? Onde você se enquadra? Onde o seu coração diz. Então, eu conheço muitas pessoas que frequentaram, passearam por vários centros espíritas e não se encontraram em nada, e foram em igrejas, e se encontraram num centro de Umbanda, num terreiro de Umbanda. Por quê? Porque as entidades que estão lá são lindas, maravilhosas. Elas são incríveis e elas são muito potentes a nível de desobsessão espiritual densa. Desobsessão espiritual intensa mesmo, até aparelhos astrais eles retiram, coisa que os espíritos de luz no centro espírita não conseguem acessar porque eles são muito sutis. Então, a mediunidade de cada um, a espiritualidade de cada um, vai muito da capacidade mediúnica que você traz. Então, identificar qual é e saber onde é que você se enquadra para desenvolver é uma questão de pesquisa e de, principalmente, se o seu coração dita é aqui ou é ali. Muito bem. Quando a gente fala sobre trabalho mediúnico, sobre desenvolvimento mediúnico, muita gente, às vezes que eu converso, fala, porque, eu sou médium, me disseram que eu tenho que trabalhar, mas eu não me sinto num centro e tal. Não, tem pessoas que são médiums, que precisam trabalhar, mas não necessariamente como incorporando um caboclo, um preto velho, ou incorporando um médico, ou trabalhando com impostação de mãos dentro de um centro espírita. Não, elas se desenvolvem, elas conhecem as suas capacidades, elas atingem um nível de elevação de espiritual e de frequência de pensamento alta, se comunicam com os espíritos de luz e trabalham por conta própria, que nem eu. Então, hoje eu utilizo a minha mediunidade para ajudar as pessoas. Eu não frequento igreja, eu não frequento centro, eu não frequento um templo de Umbanda, eu não frequento mais nada. Eu precisei conhecer. Naveguei por tudo quanto é canto que eu podia. Conheci as religiões, aí me enfiei dentro do hinduísmo para poder conhecer chakras, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu fui me desenvolvendo para entender o que é que eu trago, as capacidades que eu trago. Mas à medida que eu fui me desenvolvendo, eu fui me conectando com a galera lá de cima, e a galera lá de cima começou a me falar, olha, agora você precisa aprender sobre isso, olha sobre aquilo. Aí eles iam me mandando, eu abria o celular, às vezes entrava uma matéria interessante, do nada, porque isso daí tudo é mensagem mandada que eles vão passando para que a gente venha a aprender mais e entender qual é o nosso propósito na vida. Muito bem.
Quando a gente eleva essa frequência energética para um plano superior, a gente encontra o nosso propósito. E aí você se entrega a esse propósito. Então, o que eles precisam de você? Que você tenha retidão, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa honesta, correta. Por quê? Porque essa energia é a energia de luz. Essa energia é a energia de cura, é a energia de ajuda, é a energia de amor ao próximo, é empatia. Então você precisa conhecer essas energias, se familiarizar com elas e saber que você tem que ser grato ao que você tem e que você veio para cá para ser também um operário de Deus, um operário divino. Então, eles acabam te trazendo a prosperidade dentro do seu caminho de luz e dentro do seu propósito de vida. E por quê? Porque eles querem que a gente esteja bem feliz e equilibrados. E aí, se alguém está numa profissão errada, numa carreira errada, vai começar a se identificar com outras questões que a própria espiritualidade vai colocando no seu caminho. Por quê? Porque eles querem que nós nos tornemos prósperos emocionalmente, fisicamente, energeticamente e espiritualmente. Muito bem. A expansão de consciência que eu estava falando, né, a frequência elevada de pensamento, ela ativa a sua mediunidade. Porque a partir do momento em que você leva a sua frequência de pensamento, que foi o que eu falei ontem, você se comunica com os espíritos superiores. E a partir do momento em que você começa a meditar, a focar, a prestar atenção naquilo que você veio fazer, nos seus dons, nas suas aptidões energéticas e espirituais, eles começam a te colocar em contato com seus dons mediúnicos. Então, às vezes, a gente está tão denso emocionalmente que aí acendem a luz do nosso quarto, como aconteceu comigo e como aconteceu com a Silvia. E se você está no estado de graça, você sozinho ilumina o seu ambiente. Você transmite tanta luz que as pessoas se aproximam de você por conta dessa luz que você tem. Ao passo que também, do mesmo jeito que se aproximam pessoas bacanas, se aproxima tranqueira, né? Que está querendo a sua luz. Vai da sua capacidade de observação e entender quem está usando a sua luz e quem faz parte da sua egrégora espiritual, quem faz parte do mesmo nível energético que você. Porque sim, muita gente que é obsessora, até obsessor encarnado, percebe que uma pessoa tem muita luz, vai lá e cola. Vocês já devem ter passado por isso também, já deve. E não sai da tua cola, né? Aquela pessoa fica ali sugando a sua energia, fica vampirizando, 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 te suga completamente. E aí você fica desabastecido energeticamente, por quê? Porque veio um vampiro lá e ficou sugando sua energia. Um vampiro encarnado, tá? Uma pessoa encarnada que acabou sugando a sua luz. Então é muito importante a gente ter esse contato com a galera lá de cima, com seus amigos, com seus mentores, para que eles te coloquem num caminho de luz, onde essa luz que você expande, ela vai afastar todos esses espíritos obsessores que querem sugar a sua energia. Ok? Alguma pergunta? Muito bem, por enquanto nenhuma pergunta. Super interessante, né, Sil, Luísa? Explicações maravilhosas. Adriana, que legal, que bom. Muito bem. Aí você me pergunta, né? Como é que eu faço para equilibrar essa energia? Para eu não me tornar um potencial expansor de energia para os outros, né? Uma bateria de energia para o outro, ao invés de ser para mim. Muito bem. Coisa assim de mais ou menos 600 antes de Cristo, as escrituras hindus identificaram os chakras. Olha como é que essa historinha dos chakras é antiga. 600 antes de Cristo. Então, esse conhecimento dos chakras que nós temos, esse alinhamento energético que nós temos, é muito antigo, não é de hoje. E desde lá, aí depois veio, né? Várias religiões identificam os chakras. Inclusive, existe uma representação que, até dentro da medicina, que os 7 chakras, eles estão ligados a 7 plexos nervosos. Dentro da literatura médica, eles identificam todos esses chakras, esses 7 chakras, que são nossos vórtices de forças,
eles estão ligados a meridianos nervosos dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo. Então, isso justifica toda essa ciência antiga falar que a nossa energia ela é equilibrada, nós conseguimos equilibrar a nossa energia desde que a gente consiga equilibrar os nossos chakras. Tá? Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre cada um deles, depois, como não tenho tempo para ficar falando muito, depois quem tiver interesse no assunto, pesquisa lá no Google. Muito bem, são 7 chakras. O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, que é o plexo solar, depois o umbilical e depois o básico, ou kundalini. Muito bem, o que cada chakra desses ativa? Vamos lá. O coronário, que é esse daqui, é a sua comunicação com o Criador, com Deus. Esse chakra aqui, ele é aberto, ele te permite comunicar com o divino. Você recebe ali a orientação, a intuição, faz parte da sua evolução espiritual, tá? Então, às vezes a gente sente muita dor aqui. Quem sente muita dor aqui, o chakra ou tá rodando muito rápido, que nem o meu agora, ou então tá desativado. Então as pessoas têm muita dor de cabeça se o chakra fica entupido. Ou ele não roda, ou ele roda em sentido contrário. Bom, aí já é uma outra história para uma outra aula. Gente, tem assunto pra caramba. Espiritualidade tem assunto pra caramba. O frontal, nosso terceiro olho. Também o meu tá doendo pra caramba. Hoje passou o dia inteiro doendo. Passei o dia inteiro estudando, pensando, atendendo. Então, é a sua visão, é o que eu estava falando lá atrás sobre quem vê, o médium que vê outros espíritos, que vê outras energias, é por aqui, ó, pelo nosso terceiro olho, é o chakra frontal. Depois vem o laríngeo. O laríngeo, ele ajuda a se expressar. Às vezes a pessoa tem muita tosse ou tem muita dor de garganta, essa pessoa está entupida, ela não está conseguindo se comunicar. Então, é o chakra da comunicação. Eu tô dando uma pincelada só por cima, tá, gente? Que eu tô controlando o nosso tempo aqui e eu quero ver se eu consigo falar tudo. E o cardíaco? O cardíaco é o amor, é o centro das emoções, é o chakra do coração, tá? Então, quando você está plena, está amando, está de bem com a vida, esse chakra, assim, ele explode, tá? Então, é uma luz incrível. O plexo solar ou gástrico, que é aqui, é por onde muitas vezes a gente perde energia. Esse chakra, ele demanda a sua força individual. Então, quando você tem a desativação ou bloqueio desse chakra, geralmente a pessoa tem gastrite, perde muita energia por aqui, da gastrite, da úlcera, da enjoo, da ânsia. Então, são várias complicações físicas, por isso que dentro da literatura médica acreditam que todos esses chakras, eles têm ligação com ramificações nervosas, porque eles ativam, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Então, se esse chakra tá bem, não tem. Você tinha gastrite, tinha dor de estômago, depois você não tem mais. Por quê? Porque o seu equilíbrio energético, espiritual e dos seus chakras te permite não sofrer mais dos males. Então, muita gente se cura, porque cura a energia, cura o espírito, cura a matéria. O sacro ou umbilical é a sua criatividade, a sua vitalidade. Então, é um chakra assim, super importante, que ele tem que estar sempre ativo, ele tem que estar sempre bem, para que você esteja bem e se comunicando, e intuindo, e criando felicidade. O básico ou Kundalini, que é a sobrevivência, a segurança, as necessidades físicas, é o aterramento. Então, o Kundalini, que é o último, que fica lá no cóccix, né, na ponta do cóccix, até esse daqui, que é o coronário, os 7, eles se equilibram. Nós temos subchakras também, que eu não vou falar sobre isso, que são os que ficam atrás, que dão a ligação daqui para cá, como daqui para baixo. Então, isso daí é uma outra história. Vamos lá. A Sil Luísa. Nossa, eu tenho muitos dos problemas relacionados ao chakra gástrico. Vou ter que aprender, saber como tomar e retomar conta dele. Exatamente. Exatamente isso. Tem mesmo. Você precisa trabalhar isso com você. E todo esse equilíbrio justamente para você evitar que essas dores, esses desconfortos, eles aumentem. A Silvia está perguntando o seguinte: as crianças índigo, cristal, violeta, as crianças da nova era, a todas elas é atribuída capacidade mediúnica? Sim, eles vêm com uma expansão de consciência muito grande. Por isso que muitas delas acabam ficando doentes. Por quê? Porque essa capacidade energética que elas têm, que muitos deles têm tanta energia,
que os médicos acabam dando remédio para inibir essa energia. Acham que elas são hiperativas, enfim, tem uma série de descompensações elétricas, um desequilíbrio energético e emocional, e acabam confundindo isso. Então essas crianças, elas acabam se tornando, sendo consideradas hiperativas e sendo medicadas para que essa hiperatividade ela seja controlada. Então, é muito importante você, se você tem alguma criança por perto, se você conhece alguma criança que é índigo cristal, observe e dê vazão a essa criatividade dela, porque com certeza algum dos chakras dela tem mais atividade do que outros. Então, às vezes é criatividade, às vezes é intuição, então às vezes é cura. Tem crianças que são crianças da nova era que vêm com a cura, então são chakras que são mais ativos, que são mais predominantes nessa criança, nessa capacidade energética dela. Respondi, Silvia? Fitoenergética. O que que tem? As minhas netas são índigo e cristal. Ah, que legal, tá vendo? Muito bom. Então agora você fica de olho com a aptidão de cada uma delas e como é que elas se comportam conforme a personalidade de cada uma. Muito bem. O que que a gente encontra quando você não desenvolve esses chakras? O entupimento desses chakras. A falta de equilíbrio energético descompensa esses chakras. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que se torna muito materialista, ela deixa de trabalhar esse chakra coronário de comunicação com o Criador, com o universo, e esse chakra acaba se tornando, ou ele fica entupidinho, porque a maneira como eu vejo é muito particular minha, tá? Eu enxergo como chakra se ele tivesse preto, escuro, às vezes com uma tampa, ou às vezes rodando ao contrário, ou rodando muito devagarinho, ou às vezes entupido, ou às vezes cheio de coisinhas. Então depende de cada pessoa. Mas se esse chakra ele está de alguma forma inativo, não está funcionando como ele deveria estar funcionando, você deixa de se comunicar energeticamente com aquilo que é importante para você. Então, uma pessoa que às vezes tem muita dor de estômago, ou ela faz coisas que ela não gostaria de fazer e fica engolindo isso e fica remoendo, ou essa pessoa é muito raivosa, ou essa pessoa, entendeu? Tem uma série de fatores e aí atinge exatamente aquele ponto daquele chakra que está inativo. Então, o que a gente tem que fazer? Através da meditação, do equilíbrio energético, do equilíbrio espiritual, isso a gente consegue através da meditação, através dos bons pensamentos, da elevação da sua frequência de pensamento e da sua frequência energética, para você acessar tudo isso que o divino tem para você. Então, é importantíssimo você entender como equilibrar esses chakras para que eles trabalhem a seu favor, não contra você. Porque aí a gente tem uma egrégora de espíritos inferiores que vão fazer uso dessa energia. Uma vez eu passei por um problema que eu precisava resolver, não eu, né? Os meus espíritos amigos precisavam resolver para mim, porque era um problema espiritual que outra pessoa estava me prejudicando e estava, na verdade, estava fazendo um trabalho para mim e eu vi. E aí um espírito protetor meu falou, olha, eu vou precisar da sua energia para resolver essa questão. Aí eu falei, beleza. Ele falou, você vai sentir muita dor de estômago. O que ele precisou? Ele precisou tirar essa minha energia vital daqui para trabalhar a meu favor. Eu passei 2 semanas, enquanto toda essa situação energética inferior, né, não foi resolvida a meu favor, essas dores de estômago, elas perduraram. Mas era muito forte. Aí quando tudo ficou resolvido, porque era um problema espiritual, era guerra espiritual, entendeu? Gente querendo me prejudicar espiritualmente, e aí os meus guias não queriam deixar. Falaram, não, então vamos combater essa história aí, aí era guerra espiritual. E aí, 2 semanas depois, ele me falou, agora tá tudo resolvido. Mas a dor do meu estômago sumiu assim, entendeu? Como num passe de mágicas. Então, sim, existem situações onde, por exemplo, o meu coronário dói muito agora. Por quê? Porque a espiritualidade está me mandando informações. O meu frontal está doendo porque hoje eu trabalhei muito com ele, ouvi muita coisa. Então, essas dores, elas não são dores que passam com remédio. São dores que muitas vezes elas passam com um banho, com a água, porque a água reequilibra
todo esse movimento energético, essa aceleração desses chakras. Então, do mesmo jeito que eles trabalham a seu favor, eles podem trabalhar contra você. Vai muito do seu equilíbrio e da sua informação. Quanto mais conhecimento você tem, melhor. E o que eu estou querendo fazer aqui para vocês é trazer realmente conhecimento dentro de toda essa questão espiritual para que possa melhorar, né, de alguma forma, trazer esclarecimento e melhorar a vida de cada um de vocês. Muito bem. O equilíbrio dos chakras, ele vem basicamente através da meditação e da sua frequência de pensamento. O seu pensamento, ele é fundamental para o equilíbrio desses chakras. Então, se a pessoa pensa muitas coisas ruins, se ela vive uma vibe muito baixa, numa frequência energética muito baixa, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai começar a desequilibrar todos esses vórtices de força. O chakra nada mais é que vórtices de força, de energia vital. Então, para você ter o equilíbrio da sua energia, expandir essa energia, não pegar vampiro do seu lado toda hora sugando sua energia, você precisa expandir. Você só expande se você tem esse equilíbrio todos esses 7 chakras, tá? E aí sim você entra em contato de fato com a sua capacidade mediúnica, seja ela qual for. Estou amando aprender. Muito bom papo, Jaque. Ai, que bom, Sil Luísa. Vocês têm alguma pergunta? Tem mais alguma? Vamos lá, aqui, ó. Falta pouquinho tempo para a gente acabar aqui. Alguém quer participar? Quer dividir esse espaço aqui comigo? Quer me fazer alguma pergunta? A hora é agora. Será que está todo mundo aprendendo tudo? Olha, existem muitos aplicativos. Eu já falei isso ontem, volto a repetir. Existem muitos aplicativos que te ajudam a meditar, chama meditação guiada. É muito difícil, num primeiro momento, você se desconectar, se desligar do seu mental. Você fica pensando no começo, mas com o hábito, tudo muda. E você consegue atingir esse nível superior, né, de elevação, de conexão, de isolamento da sua mente. Você não escuta, você não sente nem o seu corpo quando você chega num determinado momento da sua meditação. Você se desconecta de tal forma que o que são os pesadelos? Bom, Silvia, o que são os pesadelos? Muitos dos seus pesadelos... Peraí, deixa eu terminar de falar sobre os chakras. Então, é muito importante a gente entender que quando você se desconecta da sua frequência matéria, você se conecta com a sua essência divino. E é o princípio básico para a sua elevação, a elevação da sua frequência energética, da sua elevação da frequência mental. E essas meditações guiadas, elas são uma ferramenta assim, que eu acho o máximo para quem está querendo começar a meditar. Vamos lá. Assim, estamos no lugar errado? Não, vamos falar sobre pesadelo. Muitos dos nossos pensamentos do dia, eles se transformam em energias negativas durante a noite. Os pesadelos, eles podem ter vários fins, né? Quando você dorme, que eu estava falando que você transcende, tanto você pode ter acesso a memórias passadas, como acesso a situações futuras que vêm, de alguma maneira, desenhada no seu cérebro, em formas de coisas, de situações que você já conhece. Então, eu não sei em que tipo de pesadelo você está falando, mas eu queria saber se você está entendendo o que eu estou querendo, onde eu estou querendo alcançar. Por quê? Se você vive numa frequência energética muito baixa, você tem acesso a energias inferiores. Então, você passa a pensar coisas, a ter pensamentos mais densos, mais improdutivos. E quando você vai dormir, isso daí se materializa na sua mente de alguma forma, ou através de uma premonição ruim, ou através de situações que a sua mente desenha. A gente já está falando de mente, né? A sua mente desenha aquela situação de forma que você acaba sofrendo com aquilo. Ai, tomei um tiro. Às vezes você está angustiado, está com uma dor no peito, assim, você recebeu alguma informação que não foi muito bacana, e aí o seu cérebro, ele distorce isso daí e te manda essa mensagem dessa forma. Estou adorando seus ensinamentos. Você é demais. Obrigada, Kátia. Daqui a pouco eu vou estar lá com você, hein?
Estamos no lugar errado? Não. Sim, eu amo esses aplicativos de meditação. São excelentes. Sim, sim, são excelentes. Ó, o Moni tá falando, é a questão da sintonia. Eu não os tenho, mas perguntei por curiosidade, sim. Eu, na minha infância, eu tinha muitos pesadelos. Eu pensava muitas coisas assim. Talvez até a minha busca, né, por respostas. Então eu tinha muitas. E a gente, às vezes, é muito obsediado durante a noite. Existem os ataques espirituais noturnos quando você desdobra. Então, se você está numa frequência positiva, numa elevação energética muito alta, isso daí já não acontece mais, porque você cria uma egrégora de proteção no seu entorno. Mas quando você está disponível a ataques espirituais inferiores durante a noite, quando você dorme, sim, eles aparecem e eles acabam te subjugando. E de certa forma, eles colocam memórias na sua mente. Isso eu estou falando da espiritualidade, tá bom? Eles colocam memórias na sua mente que traduzem em pesadelos onde você vai gerar mais energia densa, mais energia de sofrimento, que é a energia que eles se alimentam para levar para o mundo deles. Respondi, Silvia? Gente, quem mais tem pergunta? E nosso tempo está acabando. Daqui a pouco vai dar os 2 minutos aí e eu vou embora. Vamos ver. Carla, obrigada por entrar. Nossa, eu falei tão bem assim que todo. Ah, Silvia, aí, ó, tá vendo? Filmes de drama são horríveis antes de dormir. Sim, filmes de dramas e de terror são horríveis em qualquer momento do dia ou da noite, principalmente da noite. Porque esses filmes, eles fazem você produzir miasmas, porque através do medo, da tensão, então você produz miasmas dentro da sua própria casa. E esses miasmas, eles acabam também atraindo a energia de seres inferiores que você traz para dentro da sua casa. A minha filha teve uma época que ela adorava assistir filme de terror e eu não sabia. E aí ela não dormia de noite. E aí a minha casa virava um pandemônio, porque depois ela ia, eu tive pesadelo, aí ela ia dormir comigo, eu falava, pelo amor de Deus, não. Para, eu preciso dormir à noite. Depois eu fui descobrir que ela estava assistindo, adorava filme de terror. Eu falei, aqui dentro de casa não entra mais filme de terror. Porque você gosta, você vai assistir na casa de outra pessoa, mas aqui não. Então ela entendeu que todos esses filmes mexem com a sua, com o seu emocional, desequilibram os seus chakras. Então, por mais que você esteja bem, tanto que quando você está elevado energeticamente, que você com essa comunicação com o divino, nem interesse por esse tipo de coisa você não tem. Então, porque isso daí baixa tanto a sua frequência que você não quer alcançar a frequência lá de baixo. Depois que você já adquiriu uma frequência superior, você não quer mais descer. Então, esses filmes sim. E aí sim ativam todos esses elementos espirituais inferiores que eles vêm te fazer companhia depois. Você achou? Ai, obrigada! Quero, quero fazer um bate-papo desse assunto também. Opa, vamos sim, Kátia. Estamos aí. Gente, o que mais? Estou procurando aqui alguma perguntinha que eu não respondi. Bom. Bom, então falando um pouquinho mais de quê? De chakra? Deixa eu ver que eu acho que entrou uma pergunta aqui, não. Falando um pouquinho mais de chakra, é muito importante vocês estudarem e saberem o que cada um deles representa para saber como ativar esses chakras. Eu costumo falar, tem o tal do Japamala, né, para você fazer o Ponopono, então tem várias técnicas, mas eu acho que para começar, o exercício da respiração, quando você vai oxigenar o seu cérebro para aliviar essa tensão e relaxar, você pegar um japamala e fazer as respirações, sei lá, 12, 18, 20, entendeu? Faça as respirações profundas do mesmo jeito que eles ensinam, porque isso relaxa o cérebro, relaxa a musculatura e é uma preparação assim fundamental para você entrar nesse estado de relaxamento para essa comunicação maior. Não dividi tela porque não sei mexer nesse negócio. Eu 64 anos já, mas já perguntei. Obrigada de coração. Se quiser, eu abro para você, Silvia. Quer? Olha, gente, nosso tempo realmente acabou. Já estourou, eu quero agradecer muito. Daqui a pouquinho eu vou estar numa live com a Kátia. Quem quiser, me manda mensagem aqui, eu passo para vocês. O Muni, continue fazendo essas lives porque faz parte da sua missão. Ô, Muni, muito obrigada. Ele estourou aí a
me presenteou aí, leu minha numerologia e fez minha numerologia e tá toda dentro em cima da espiritualidade. Então, eu acho que se vocês estão gostando, até me animo. Eu vou contar uma história rapidinha, porque eu falando assim para mim, né, só me olhando assim no celular, às vezes me incomoda um pouco, porque eu falo coisas para mim que eu já sei. Então, mas uma vez o Emmanuel chegou para o Chico Xavier. Bom, eu comecei falando dele, vou terminar falando dele. Chegou para o Chico Xavier e falou assim: Chico, hoje você tem uma palestra no Teatro X. Aí o Chico falou assim: ah, tá bom. Pegaram e chegaram lá no teatro. Na hora que ele chegou lá no tablado, que ele olhou, o teatro estava vazio. Aí ele falou assim, ele voltou. Aí ele falou, mas o teatro tá vazio? Aí ele falou assim, não, não tá não. Ele falou, tá vazio, não tem ninguém lá. Ele falou, volta lá e olha. Aí ele voltou, estava lotado de espíritos desencarnados que estavam lá para escutar o Chico Xavier. Então, eu tenho me colocado na mesma situação. Eu estou falando para as pessoas que eu não estou enxergando, mas com certeza, porque os meus amigos espirituais e o meu mentor pediu que eu fizesse esse trabalho com vocês, é porque de alguma forma, por algum motivo, tudo isso daqui vai ficar registrado e do mesmo jeito que eu estou procurando ajudar vocês, devo estar ajudando também uma egrégora de espíritos desencarnados que estão no nosso entorno. Gente, muito obrigada. Amanhã eu não estarei aqui, mas no sábado eu estarei com outro assunto super interessante. Eu espero vocês. Gratidão.